E aí galera, então, eu gosto de contar histórias. Em 2008 eu decidi criar pela primeira vez um blog, Contos do Piuí, é um apelido que eu tenho, onde publiquei e às vezes publico algumas histórias que eu amo contar. Algumas saem de sonhos que eu tive, outras saem da minha imaginação voluntária, como por exemplo a história de Em Busca de Conhecimento, que não concluí ainda no blog, mas já transformei em um e-book na Amazon, podendo ser lido em PDF ou Kindle. A história? Bem, são histórias, pois eu criei 3 contos interligados, onde começa com 2 jovens universitários ativando um portal que os leva para uma outra dimensão. Na segunda história, em uma viagem mais controlada, os 2 viajam para o passado, onde conhecem os seus ascendentes. Já na última história, o criador do portal decide viajar para outra dimensão, aquela dimensão, mas termina parando no passado desta. Como Em Busca de Conhecimento, eu também publiquei na Amazon meu maior livro, Galáxia. Em formato Kindle ele tem algo mais do que 1000 páginas, sendo que no formato que digitei foram somente 581. Tá, somente é um eufemismo da minha parte, mas a história está na minha cabeça desde que eu tinha 20 anos de idade e já havia contado e recontado para mim mesmo nesse período tantas e tantas vezes que precisava deixar todos conhecerem a história. Galáxia narra a história da busca de Corsair pelo tecnoplaneta vivo Galáxia e que ele precisa enfrentar para isso acontecer e depois que isso acontece. Então tem um antes e um depois. Tem milhares de raças alienígenas envolvidas, uma confederação galaxial, muitas traições e muito romance. Bem, eu publiquei na Amazon, mas nenhum dos 2 livros passaram por uma editoração e correções necessárias, pois eu amo escrever, mas meu português ainda é falho. Mas isso é o mesmo que ocorre com o meu primeiro livro, A Grega, publicado no Clube dos Autores, um site onde você coloca seu livro para venda gratuitamente. Eu nunca vendi muitas edições por lá, pois nunca tive condições de investir numa campanha publicitária do livro. E, sinceramente, o livro sem uma editoração ou sem uma edição, eu fico temeroso em divulgá-lo. Mas posso dizer que ele foi publicado e, por isso, fiz minha tatuagem, né, essa daqui, com uma pena de escritor. De qualquer forma, eu decidi criar uma conta no Wattpad e lá publiquei Em Busca do Conhecimento e Galáxia, além de outros livros que eu escrevi, como Aconteceu no Verão. Aconteceu no Verão é uma ficção histórica que mistura um pouco do que meu tio Arthur contava para mim sobre as suas aventuras e do meu pai na juventude, na década de 1950, misturado com a ditadura militar. Então, eu trouxe a história do meu tio para o final da década de 1960 e começo da década de 1970, nos anos de chumbo da ditadura militar. Na verdade, Aconteceu no Verão era para ser uma peça teatral, mas eu desisti ao perceber que eu não sabia escrever peças teatrais e decidi me arriscar em um livro que, sinceramente, eu gostei muito mais de fazê-lo. A Grega também foi pensado em uma peça teatral. Assim, a história é bem mais complexa do que parece. Na verdade, enquanto eu estudava no ensino médio, escrevi uma peça chamada Amor Sombrio e chamei amigos meus lá da escola para atuarem nela. Fizemos ensaios, mas ela nunca foi para frente. Na história, nós tínhamos, eu tinha o Alexander Ulyanov III, vampiro secular que decide vir morar em Vitória, minha cidade,
e aqui encontra seu amor há muito tempo perdido. Amor Sombrio tinha toda uma construção baseada no filme Drácula de Bram Stoker, de Hart e Coppola, mas não segui com isso. Daí decidi escrever o livro no estilo Entrevista com o Vampiro, mas fiquei temeroso de ficar muito parecido com o livro de Anne Rice. Sendo assim, mudei a sexualidade dos personagens. Assim, Alexander virou Marcelle Antemirmus, uma grega que nasceu em meados do século XV, que dá uma entrevista para Caroline, uma repórter de uma revista fictícia daqui da minha cidade. Com isso, mudei toda a história, todo o panorama da história, pois enquanto Alexander era um voivode, Marcelle era somente uma jovem grega amaldiçoada como vampira. Mas eu venho tentando agora transformar Amor Sombrio no livro também. Além do que, por uma amicíssima minha ter gostado de A Grega, pediu que eu fizesse uma continuação e eu tenho tentado escrever Rudyard, Os Guerreiros. Outra peça teatral que eu comecei a escrever, mas desisti também agora, se chama Tra due amori, que é uma tradução de Entre Dois Amores. Agora ele começou a se tornar, essa peça, um livro que vem escrevendo e publicando no Wattpad. Na história temos 3 jovens. Germano, que é descendente de italianos, que sofre com os preconceitos por conta do que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial e vai à guerra. Sua namorada, Patrícia, é uma jovem que trabalha com sua mãe na casa de Álvaro, uma pessoa com deficiência física. Quando Germano é dado como morto, surge uma chama entre Álvaro e Patrícia. Mas a família do jovem aceita ela como empregada, mas não como namorada de seu filho por ela ser preta. Esse amor proibido sofre uma grande adversidade quando Germano reaparece. Bem, a história ainda está sendo desenvolvida, mas já tenho uma ideia do que escreverei nela. O Wattpad tem servido como uma plataforma ótima para mim, pois mesmo desejando lucrar com o que escrevo, lógico, eu quero muito que as pessoas leiam minhas histórias. Então, posso disponibilizar lá sempre que eu precisar. Lá tem os meus contos unidos em os contos do Piuí, que se tornou uma edição lá, que eu já até falei sobre o blog. Tem minha história, Superdom, que fala sobre uma experiência com grávidas que geram filhos superdotados e estes se tornam ameaças à ordem mundial. E tinha também os livros que já citei, com exceção de A Grega, por enquanto. Eu quero publicar lá também. Também tinha o conto Três Irmãos, mas tive que tirar do Wattpad e do meu blog, pois ele será publicado em breve. Falo sobre isso, talvez em breve, no meu Instagram. Os Três Irmãos é uma história que envolve diversidade e artes cênicas. Explicar, sinceramente, essa história é sempre algo que eu acho complicado, mas assim que a terminei, me emocionei muito, pois foi um sonho que eu interpretei de uma forma, para mim, maravilhosa, com a orientação da minha amiga Renata Paiva. O Wattpad é um aplicativo que pode ser acessado pelo celular ou pelo site. Agradeço ao meu aluno Lucas por isso, se ele assistir a esse vídeo. Meus livros na Amazon e no Clube dos Autores eu coloco disponíveis aqui na descrição do vídeo, caso vocês se interessem em ler ou comprar. Eu agradeço a todos por assistir esse vídeo e até a próxima. Fui.